Bem-vindo à nossa República. O tema de hoje é um dos mais urgentes do Brasil, em especial de Mato Grosso: o feminicídio e a violência letal contra mulheres. A Câmara Setorial Temática do Enfrentamento ao Feminicídio, ligada à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, apresentou um relatório parcial com dados que colocam o Estado acima da média nacional e apontam falhas estruturais na rede de proteção. Para falar sobre os achados, recomendações e os próximos passos, incluindo uma audiência pública prevista em Cuiabá, eu converso agora com Edna Sampaio, suplente deputada e presidente da CST. Deputada Edna Sampaio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui presente para conversar de um assunto tão importante. Obrigadíssimo, viu? Obrigada eu, Mauro. Prazer estar aqui com você. Que bom. Vamos começar já com eu queria começar com a gente contextualizar a situação. Para quem está chegando agora, o que é a CST, essa Comissão Setorial Temática de Enfrentamento ao Feminicídio? A CST é um instrumento que existe dentro da Assembleia Legislativa, que não é uma comissão permanente, nem é uma comissão provisória, é uma ferramenta de estudo, de fazer diagnóstico sobre um problema social que a Assembleia, que é um instrumento, que é uma instituição de controle, de fiscalização do Poder Executivo, dos poderes do Estado, né, pode lançar mão para poder estudar a fundo, investigar um problema sobre o qual ela tenha interesse em debater e legislar. E nesse caso, qual é exatamente a missão que vocês assumiram aí com essa responsabilidade da comissão? Quando eu assumi o mandato de 2 meses no ano passado, substituindo como primeira suplente, substituindo primeiro o deputado Barranco e depois o deputado Lúdio, eu fui com uma tarefa que foi construída coletivamente por aqueles que me apoiam, que constroem comigo a política, a tarefa era pautar a questão da violência contra a mulher nesses 2 meses, porque a gente tinha acabado de receber a notícia de segundo ano consecutivo que o estado de Mato Grosso figurava como o estado mais violento, com o maior número proporcional de feminicídios. Bom, em 2 meses a gente consegue fazer muita coisa, mas nem tanto assim. Então a gente identificou essa pauta como a pauta mais importante que nós temos para debater. E de fato mesmo, né? Exato. A minha visão inicial, Mauro, é que este tema tem tanta gravidade e há tanta desresponsabilização do Estado que era necessário criar uma comissão parlamentar de inquérito. E a primeira coisa que eu propus foi exatamente isso. Foi uma CPI para investigar o feminicídio aqui no estado de Mato Grosso. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Primeiro conseguimos o número de assinaturas, depois parte dos deputados retiraram as suas assinaturas. Aí a gente ia propor uma comissão especial para investigar o feminicídio, para abrir esse debate na Assembleia Legislativa, mas aí o deputado Catani criou a comissão também, e impedindo a gente, inclusive, de criar essa comissão. Então a gente resolveu, né, em diálogo, a deputada Janaína, a deputada Sheila Klenner, que também estavam comigo nesse momento no parlamento. Faz parte da comissão. Que faz parte da comissão. Nós, então, apresentamos uma proposta de criação da Câmara Setorial Temática para investigar as causas institucionais do feminicídio. Muito bem. Esse relatório que foi apresentado, ele é parcial e está mais ou menos como base para o debate, né? Sim. O que já é possível afirmar, deputada, com segurança nesse momento, sobre os dados levantados até agora? Eu acho que mais interessante do que os dados em si, que acho que a população já conhece bastante dos dados, né, de feminicídio, é saber que nós não temos uma rede de proteção às mulheres estruturada no Mato Grosso. Embora a Lei Maria da Penha determine que o Estado desenvolva políticas públicas intersetoriais, e essas políticas elas precisam ter uma coordenação, porque a rede não existe sem um plano, sem um objetivo, sem metas, sem definição clara das competências dos órgãos que atuam na rede e sem um planejamento estratégico e sem financiamento. Então,
Quem faz isso tudo não é o município em si, porque o município é uma fração do território do Estado. O Estado, enquanto ente federado, ele tem como competência constitucional a cooperação com os municípios. Então, o que o Estado deveria estar fazendo era organizando em parceria com a União e os municípios a rede de proteção aqui no nosso território. A rede pressupõe a cooperação entre o Estado e os municípios. Essa cooperação ela tem que vir na forma como a Constituição determina, que cabe ao Estado a cooperação para cofinanciamento de políticas públicas junto aos municípios, capacitação técnica, porque obviamente o Estado é uma estrutura muito maior e com muito mais recursos, tanto financeiros quanto humanos, para poder ajudar os municípios. Nós temos 42 municípios, apenas 10 têm uma estrutura mais robusta, os demais são municípios muito pequenos que sobrevivem de ICMS, do Fundo de Participação dos Municípios, né? Recurso que volta, o FPM que volta para esses municípios. Então é óbvio que a maioria dos municípios do Estado não tem condições de sozinho elaborar, formular, implementar políticas dessa magnitude, que é a política de enfrentamento à violência contra a mulher. Então o Estado está ausente, ele precisa assumir sua responsabilidade sobre a coordenação das políticas voltadas à proteção das mulheres. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque assim, a gente vê a Assembleia com a Procuradoria das Mulheres, a Defensoria Pública com uma atuação importante nesse setor, o Judiciário também. A gente vê que há uma mobilização da sociedade aqui e acolá, coisas, às vezes, iniciativas isoladas, mas você tem todo um trabalho sendo feito, de alguma maneira, as delegacias de mulher. O Estado também tem, embora talvez não esteja ainda no ponto certo, mas tem diversas iniciativas no sentido de tentar melhorar essa situação. Quando a senhora fala do Estado como ente coordenador de uma política geral nesse sentido, o que é que está faltando exatamente para que todo mundo fale a mesma língua, que haja um trabalho coordenado, reunindo todos esses órgãos e grupos, instituições? Eu vou tentar explicar de forma mais didática ainda. A rede ela é composta pelos órgãos que atuam no município. Secretaria de Educação, de Assistência Social, Segurança Pública, Saúde. Ainda que sejam quer dizer, instituições estaduais, mas que atuam estaduais, municipais, organizações da sociedade civil, tudo isso pode fazer parte da rede. Todos fazem parte da rede. Mas para que isso funcione, precisa ter uma coordenação. Porque senão cada um vai fazer o que entende que tem que ser feito. E na hora, por exemplo, que a delegacia, onde a mulher vai prestar um BO, quiser encaminhar essa mulher para por exemplo, para uma unidade de saúde, porque ela está com lesão e ela precisa fazer um exame de corpo de delito, ou ela precisa ser encaminhada para uma atenção jurídica, porque ela tem filhos, a separação é uma separação litigiosa, ela precisa ser encaminhada para o órgão público que tem o papel que complemente a atuação da delegacia. Nenhum órgão do Estado ou do município, da sociedade civil, consegue atuar de forma completa nesse problema que é a violência contra a mulher, porque a violência ela tem muitas dimensões. Para que a gente possa ter eficiência, né, na nossa atuação institucional, é preciso que tenha uma instância de coordenação, que tenha um protocolo para dizer o seguinte: olha, saúde, se uma mulher com lesões bater a sua porta, o encaminhamento seu é esse aqui, né? E aí construir junto com a saúde isso. A educação, o protocolo da educação, quando aparecer sinais de criança que sofram violência doméstica, o protocolo, isso aqui, o que a educação tem que fazer, o que os professores têm que fazer. Então, de modo que todos os órgãos públicos, sejam estaduais, sejam municipais, seja da sociedade civil, compreendam os seus papéis e os seus limites dentro da rede e as suas funcionalidades. Porque se você não tem uma coordenação, você não tem orçamento, a maioria dos municípios sequer tem orçamento para o enfrentamento da violência contra a mulher. No estado do Mato Grosso, nós não temos uma política também de enfrentamento da violência contra a mulher, não temos um programa de enfrentamento da violência contra a mulher no orçamento público. E o que foi executado, para você ter uma ideia, nós executamos, nunca conseguimos executar o orçamento completo da mulher, voltado para as ações de prevenção à violência que tem dentro do orçamento, as que tem 4 apenas, depois foram cortadas 2, ficaram só 2, né? Porque há uma subexecução do orçamento que é previsto. Então,
se você olhar também o orçamento, você vai ver, Mauro, que ao mesmo tempo em que o índice de violência, de feminicídio crescia, diminuiu o recurso executado no orçamento. E nós não temos, quando você vai para a rede, para os órgãos que atendem mulheres, cada um tem uma compreensão do que tem que ser feito ali. E não há encaminhamento dentro de um protocolo, dentro de um instrumento onde todos estejam interligados e cada um saiba o seu papel. Então, para isso tem que ter uma coordenação. Não tem rede sem coordenação. Eu vou lhe perguntar já para o segundo bloco, mas antes disso eu quero saber o seguinte. A apresentação que foi feita na Assembleia, eu estou mais pontuando isso porque eu quero lhe perguntar, que a senhora falou da necessidade de ter um ordenamento, quer dizer, norma, né? Uma norma estadual que regulamente as ações. Mais do que a norma, mais do que a norma, porque a norma não existe realmente, que é o protocolo inscrito. Qual que é o papel de cada um, o que cada um tem que fazer, o que cada um vai fazer dependendo das situações. Isso não tem. Mas precisa ter a coordenação ativa, política, do governo do Estado. Não é do judiciário, não é do poder legislativo, é do poder executivo. Sim, mas de toda maneira, para que as pessoas saibam o que fazer e como fazer, esses protocolos têm que estar normatizados. Exatamente. Né? A senhora apresentou algum projeto nesse sentido, quer dizer, de estabelecer normas para a educação, para a saúde, para a segurança pública, como é que cada um desses entes precisa agir, atuar em qualquer situação? Então. Só para ilustrar. Sim. A gente tem botão do pânico, tem medidas protetivas, tem uma série de medidas tomadas com o intuito de proteger a mulher numa situação de risco, de violência. E a gente percebe que nem sempre isso funciona. Muitas mulheres são mortas, apesar de todas as medidas protetivas, apesar de ter acionado o botão do pânico. A gente viu um exemplo recente disso. Enfim, isso é porque ninguém é punido por não fazer, ou porque não existe mesmo uma normativa que estabeleça esses protocolos que a senhora defendeu? Porque não existe uma normativa, e dentro da rede, isso é o TCE que levantou também. Nós não estamos trabalhando com dados produzidos pela própria CST, nós estamos trabalhando com dados secundários públicos, né? Não existe, por exemplo, uma avaliação de risco. Por exemplo, se uma mulher vai numa unidade da assistência social e relata sofrimento e violência doméstica, o que a assistência social tem que fazer? E na medida em que ela encaminha essa mulher, vamos dizer, para a delegacia, qual é o papel que a assistência social tem que ter? Ela tem que ter o monitoramento daquela mulher, ela tem que ter a avaliação de risco, se aquela mulher está sob risco ou não. A mesma coisa na delegacia. Todas as instituições que fazem parte da rede, elas precisam ter a capacidade de avaliar qual é o risco que aquela mulher está correndo. Não pode simplesmente conceder uma medida protetiva e depois, o que acontece? Entendeu? Não tem um acompanhamento disso, porque também falta efetivo na rede, faltam pessoas contratadas, capacitadas, organizadas para fazer esses acompanhamentos. Para você ter uma ideia, a própria Patrulha Maria da Penha, que não tem cobertura estadual, apenas metade do estado tem cobertura, e assim mesmo as equipes não são equipes especializadas, há vários municípios que têm Patrulha Maria da Penha composta exclusivamente por homens. Então essa situação é uma situação que coloca em risco o tempo todo a mulher e também não tem um mecanismo do Estado, através dessas instituições, avaliar se precisa de uma intervenção ou da assistência social, ou da delegacia, ou da defensoria em relação ao caso daquela mulher. Rede não é um ponto, não é uma ação de uma secretaria, de um órgão do Estado. Rede como o próprio nome já indica, é uma tessitura de proteção que envolve vários entes, inclusive organizações da sociedade civil. Mas nessa medida, deputada, a senhora já apresentou algum projeto, já tem alguma coisa encaminhada ou está trabalhando nisso? Porque me parece assim, muito óbvio que a rede precisa estar integrada, precisa estar coordenada, precisa, né, para poder ter efetividade. Mas isso acontece com legislação. Duas coisas. A primeira coisa que eu fiz quando eu estava como deputada, já percebendo esta impossibilidade de avaliar qual é a ação do poder público em relação à proteção das mulheres, eu fiz um projeto de lei que obriga o Poder Executivo a encaminhar para o Poder Legislativo um plano de enfrentamento à violência contra a mulher
anualmente. Esse plano ele pode ser quadrienal, colocar no PPA e anualmente ser revisado para colocar nos instrumentos anuais de planejamento, como LDO e LOA. Isso não existe hoje no estado de Mato Grosso. Você tem ações para as mulheres esparsas, fragmentadas, mas você não tem qual é o indicador, quanto que eu vou conseguir diminuir do feminicídio até o final deste ano, até o final dos próximos 4 anos, quanto de recurso eu vou colocar, que estratégias eu vou utilizar. Não existe isso no estado de Mato Grosso. Então, como é que eu vou poder combater um problema estrutural causado por uma cultura machista que coloca as mulheres numa condição de inferioridade e que o feminicídio é justamente a ação extrema de homens violentos que interditam definitivamente aquela mulher, a sua história, os seus projetos através de um assassinato. Então, o Estado não pode agir de forma omissa em relação a isso. Ele tem que reunir todos os mecanismos, instrumentos que ele tem à disposição dele, de planejamento, de atendimento, de serviços que ele tem, de recursos financeiros e colocar à disposição para poder criar essa rede. A rede, ela precisa funcionar, cada um sabendo o que o outro faz. A rede não pode funcionar dependendo do indivíduo que está lá naquele momento. Ela precisa funcionar enquanto estrutura estatal, enquanto estrutura de políticas públicas. E isso não está acontecendo no Mato Grosso. Quando existe articulação, é porque uma pessoa dentro daquela rede tem uma visão da necessidade de conversar com outro fulano no outra secretaria, e essa integração ela se dá muito mais por iniciativa individual do servidor que está lá, do que pela engenharia institucional que precisa ser montada para isso acontecer. Deputado, a gente vai ter que encerrar esse bloco, chamar um comercial, mas eu já vou deixar mais uma vez para tentar, me parece que essas falhas estruturais que a senhora aponta aqui, dessa coisa da dificuldade de conversar uma instituição com outra, de saber o que cada uma vai fazer, o papel exato de cada um, e a ausência de uma coordenação, assim como de orçamento, de política pública definida, se o legislativo não tem essa prerrogativa ou essa condição de normatizar isso. Tem uma limitação constitucional de não poder de despesa, enfim, a senhora responde num instante só, a gente vai para um pequeno comercial. Agora a conversa é com quem tem carro com placa final 1, 2, 3 e 4. Você está sabendo que março é o mês de vencimento do seu IPVA. Fica ligado, porque ainda dá para garantir desconto de 5% até o dia 10. Desconto de 3% até dia 20, ou pagar até o dia 31, mas sem desconto. Se você quiser, ainda pode parcelar em até 8 vezes sem juros. E os seus pontos no Nota MT também podem virar descontos. Para emitir sua guia é fácil demais. Acesse cefaz.mt.gov.br ou pelo WhatsApp da Cefaz 65 40 42 92 98. E fique sempre alerta para não cair nos golpes. Antes de pagar, valide seu boleto ou Pix no WhatsApp da Cefaz. Vou repetir, 65 40 42 92 98. Então, se a placa tem final 1, 2, 3 e 4, emita sua guia de IPVA com desconto ainda esse mês. Governo de Mato Grosso. E não saia daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com a deputada Edna Sampaio sobre a ação que vem sendo desenvolvida lá no Comitê Setorial Temático de Enfrentamento ao Feminicídio. Deputada, eu perguntava na saída do bloco anterior, com esse diagnóstico de falhas estruturais, de não funcionamento da rede de uma maneira efetiva, eficiente, eficaz, enfim, normatizada, quais são os passos? O que é preciso ser feito para garantir o recurso, para garantir todas essas situações que a senhora citou, de política pública, de orçamento, de recursos para fazer, sim. Enfim. O que é preciso fazer, deputada? Mauro, eu acho que esse momento é um momento extremamente importante para fazer esse debate. Nós temos eleições, nós vamos eleger um novo governador, uma nova governadora, não sabemos ainda, e nós precisamos fazer com que todos os candidatos assumam a responsabilidade de fazer
de construir a rede de proteção às mulheres aqui no estado de Mato Grosso, independente de quem ganhe. A primeira coisa que o poder público tem que fazer, que o executivo tem que fazer, é chamar as pessoas que atuam na rede, os órgãos, para poder mapear as competências de cada um. Dizer o que faz a educação, o que faz a assistência social, o que faz a segurança, o que faz a saúde, o que faz a defensoria, enfim, todos. Para poder organizar qual é a competência real deste órgão aqui, neste lugar. Tem lugar que não tem defensoria, tem lugar que não tem comarca. Que não tem nem delegacia. Que não tem delegacia. Nesses casos, qual é a estratégia que nós vamos utilizar? Então, o que precisa é fazer primeiro um levantamento das competências dessas instituições dentro da rede. Aí normatizar isso. Normatizar quer dizer criar uma lei onde essas competências vão estar descritas e o caminho que as mulheres vão ter que percorrer ao acionar o Estado. Se ela entra com queixa de violência pela assistência social, qual é o procedimento que tem que ser feito ali? Tem que estar descrito isso, porque independente da pessoa que vai estar operando ali, ela tem que saber. E ela tem que trabalhar com metas. Olha, nós precisamos organizar para ter prevenção, então vamos ter que mobilizar a educação, vamos ter que mobilizar as secretarias que trabalham com ações estruturantes para, por exemplo, dar condições de desenvolvimento econômico para essas mulheres, porque também a pesquisa mostra que as mulheres vítimas de feminicídio, na grandíssima maioria, têm um alto grau de vulnerabilidade econômica. Então, prevenir, promover políticas de empoderamento econômico das mulheres é também uma forma de prevenção. Educar a sociedade, fazer parcerias com a comunicação, com os veículos de comunicação. Ora, o Estado faz contrato com praticamente todas as empresas de comunicação do estado de Mato Grosso. Onde é que está a cláusula sobre que campanhas, que forma, que abordagem que essa comunicação, que essa mídia tem que ter em relação aos casos de feminicídio? Porque dependendo da abordagem que a mídia faz desses casos, quando a gente espetaculariza isso não funciona como uma forma de consciência. Isso funciona como uma forma de naturalização. A morte vira espetáculo e vira entretenimento. Então nós precisamos evitar isso. Nós precisamos tratar essa questão com a maior seriedade. E a seriedade precisa também estar na relação que a comunicação, que a mídia tem, que tem um papel educativo importante para a sociedade. Então, quem pode mudar a cultura é o próprio Estado. O Estado mudou a cultura da gente quando resolveu proibir que as pessoas fumassem. Lembram disso? Na sua geração, ter um cigarro no dedo era sinal de status, de charme, Hoje em dia, não se pensa mais assim. Quem que resolveu isso? Foi o próprio Estado. Ao fazer campanhas, ao proibir o cigarro, ao estabelecer limites para o fumo. Isso muda a cultura. E ele precisa fazer isso também em relação às mulheres. Eu concordo com a senhora também. Fazer campanhas. Eu preciso fazer uma defesa aqui da comunicação. Ainda que talvez nem todos tratem da forma correta, mas eu sinto que a maioria dos veículos de comunicação no Mato Grosso tem uma preocupação muito grande de encampar no seu processos de defesa da mulher, de prevenção, de conscientização, né? Sim. Obviamente que a mídia tem suas limitações. E nós mesmos, Nossa República, no site, nós criamos no ano passado uma coluna, um espaço editorial, que chama Amor Sem Medo, que se transformou num espaço importante. Todas as notícias, todas as informações relacionadas ao que acontece em Mato Grosso nesse sentido estão lá, não como um noticiário policial, não, mas noticiando boas iniciativas. Sim. Claro, a gente tem que noticiar, infelizmente, as tragédias que acontecem, mas sempre com um viés de dizer, olha, isso podia ter sido evitado. Né? Mas aqui eu tô querendo dizer, só um parênteses aqui, eu não estou fazendo crítica à imprensa. Eu estou dizendo assim... Eu só estou fazendo essa pontuação porque às vezes pode ter um entendimento equivocado. E quem determina a política de comunicação do governo é o governo. Exato. Então, o que eu estou querendo dizer é exatamente isso. A comunicação e os meios de comunicação são importantes demais para a gente não ter, como poder público, nenhuma orientação e nenhuma campanha permanente nos meios de comunicação para isso. Entendeu? Porque eu não estou dizendo que a imprensa está errada do ponto de vista da sua intencionalidade. Mas a gente precisa discutir do ponto de vista da psique das massas qual é o reflexo que tem
a gente o tempo inteiro falar sobre o feminicídio e sobre os requintes de crueldade que os feminicidas utilizam para bater uma mulher. Se isso tem uma repercussão na psique das massas, positiva ou negativa. Então, essa é uma questão que precisa ser discutida no contrato com os veículos de comunicação para fazer campanhas em defesa da igualdade de gênero. Porque o que mata as mulheres, a gente sabe que é uma estrutura machista que coloca as mulheres em condição de inferioridade e que quando essa mulher diz, eu sou dona do meu destino, o homem fala, não, alto lá, você não é dona de nada, então se você não é minha, você não vai ser de ninguém, e mata a mulher. Então, essa é uma situação extrema, mas se você for ver em todas as outras situações de violência contra a mulher, a conduta é a mesma. Só que a condição do feminicídio, que é a realização de uma extrema violência, majoritariamente por pessoas que são do afeto íntimo dessa mulher, é óbvio que isso é muito mais grave, mas é o mesmo tipo de violência. Então, nos contratos com a mídia, o precisa colocar a importância de ter campanhas para poder as pessoas compreenderem a questão do machismo e do tratamento igual de gêneros, da gente poder fortalecer o respeito às mulheres. Trabalhar isso, porque não existe um contrato formal do governo com veículo nenhum. Mas ele pode fazer. Mas não existe isso, porque isso implicaria porque o funcionamento da distribuição de mídia, ela tem critérios técnicos, né, para fazer essa distribuição. Tem, inclusive, uma determinação do Ministério Público, né, que você precisa ter um volume de audiência, que eu particularmente discordo, porque ter muita audiência não significa ter qualidade, ter comunicação de qualidade. Mas, às vezes, um veículo com audiência menor, ela mobiliza a opinião pública de uma forma diferente, formador de opinião, enfim. Mas você entendeu que entendi. É uma questão Entendi. Que eu não vou entrar nessa seara dos contratos, mas a gente não pode, a questão é só... que a expressão contrato está errada. Eu acho que é o seguinte, o governo pode pedir uma contrapartida sim, certo? Contrapartida editorial, quer dizer, olha, isso aí tem que ser uma coisa conversada, dialogada, porque eu tenho certeza que nenhum veículo de comunicação se opõe a essas coisas, como não se opõe a apoiar campanha de vacinação, como não se opõe a apoiar, às vezes, campanhas do próprio judiciário na seara eleitoral, de ajudar, né? Enfim, isso tem sido feito nesse sentido. Mas eu queria que a gente focasse um pouquinho ainda na questão estrutural, quer dizer, do governo cumprir o que já tem de legislação, por exemplo, em relação a Maria da Penha. Sim. O que falta? A senhora me disse que nem todas as cidades têm patrulha Maria da Penha e nem todas as patrulhas que funcionam estão qualificadas para isso. Acho que tem muita coisa que a própria lei determina que nós não estamos cumprindo e que nós precisamos olhar para isso e cumprir. E veja, eu não estou dizendo aqui que a responsabilidade é do governo A, B ou C. Eu estou dizendo que esse é um problema estrutural do poder público, né? Do poder público, do Estado. E o Estado é maior do que qualquer indivíduo. E a senhora de convir comigo que essa discussão também é recente, né? Ela é recente. Quer dizer, as mulheres sofreram sempre ao longo da história, sempre foram vítimas de violência. Né? Tinha um outro viés, né? Defesa da honra, não sei o quê. É um outro sempre tempo. Tinham. Hoje é um outro tempo, as pessoas têm mais consciência e sabem que a mulher tem direito e não merece morrer por causa nenhuma. Exatamente. Né? Então, embora a gente tenha essa coisa cultural muito forte. Mas eu ainda queria insistir... O que falta em relação à lei é exatamente o planejamento coordenado entre os entes da rede. A rede precisa existir como uma coisa coordenada. Mas para fazer isso depende só de vontade política do governo, do Estado ou de alguém de autoridade máxima? Depende de conhecimento, depende de reunião, depende de construção conjunta. Por exemplo, a Assembleia não pode fazer essa lei. Por quê? Porque ela não pode definir estrutura e funcionamento de órgão do Estado. Não pode dizer o que a Secretaria tem que fazer. Quem tem que fazer isso é o Poder Executivo, certo? Então, ao normatizar, entregar para a Assembleia Legislativa uma lei que estabelece o que é a rede, quem faz parte da rede, qual é a competência de cada um, qual é o recurso que vai ser destinado para a rede, qual é o objetivo dela, qual é a meta para cada ano. Mas nesse caso, deputado, se o governo não tiver sensibilidade para isso, não faz... E aí não acontece nada. Essa é a questão, porque nós temos recursos,
Nós temos os órgãos todos da rede que estão funcionando, nós temos o problema que está colocado aí, e o que eu acho que está faltando é realmente, dentro da política controlada pelos homens, colocar a questão da proteção da vida das mulheres como uma questão central do poder da política. Isso que não está acontecendo, Mauro. E isso é reflexo da ausência das mulheres nos espaços de decisão política. Porque os homens, eles olham para uma realidade com os referenciais, qualquer ser humano, com os referenciais que ele tem. As mulheres, a mesma coisa. Então, se você olhar para um fenômeno, homem e mulher olhando para o mesmo fenômeno, eles vão ter interpretação diferentes, inclusive sobre a gravidade do fenômeno. Para as mulheres, a questão da violência é uma questão extremamente importante, porque diz respeito à sua própria vida. Mas não são os homens que estão ameaçados o tempo inteiro fora das suas casas e até dentro, e principalmente dentro das suas casas. Então, a interpretação dessa realidade por homens e mulheres se dá de forma diferente. Agora, quando você tem só homens decidindo sobre o que é importante, para onde que vai o recurso público, você tem como efeito, como consequência, essa situação que nós estamos aqui hoje. Então é preciso que as mulheres tragam isso para os homens para dizer, olha, não, nós precisamos colocar essa questão da proteção das nossas vidas no centro do debate político e na prioridade governamental. Não é um momento de buscar, eu sei que às vezes não é possível isso, mas de buscar uma mobilização popular, uma mobilização da sociedade, no sentido de cobrar isso? Eu acredito... Assim, de forma legítima, sem politicagem. Quer dizer, o momento é propício para isso, né? Mas, assim, é importante, de alguma maneira, que às vezes falta sensibilidade, falta conhecimento, falta informação suficiente para entender o tamanho do problema, né? Exato. E aí, não é o momento de aproveitar essa situação, um ano eleitoral, para que esse debate assuma um outro contorno, mais de exigir compromisso mesmo? É o que a gente quer fazer, Mauro, porque a gente sabe que esse é um problema que tem a ver com poder, desigualdade de poder entre homens e mulheres, e é por isso que nós estamos morrendo, estamos sendo violentados em todos os espaços onde a gente está, porque há uma profunda desigualdade entre homens e mulheres no nosso estado, no Brasil, né? E a única forma de mudar isso é as mulheres se unindo junto com os homens que entendem a necessidade disso, para a gente alterar, sensibilizar os tomadores de decisão, os gestores que estão alocando recursos e colocando a questão da violência contra a mulher como uma coisa marginal e não como uma coisa central do Estado, entende? Então, assim, é importante que as mulheres se conscientizem de que não basta a gente olhar para os casos, a gente precisa olhar para a responsabilidade institucional, porque a responsabilidade do Estado, quando assumida, ela pode e vai evitar que mais mulheres morram. Então, são as mulheres as protagonistas desse processo, querendo ou não, porque os homens não estão enxergando isso como prioridade dentro do poder. Faltando para as mulheres se mobilizarem nesse tamanho, né? Nessa medida que precisa para forçar que políticas públicas e a normatização das ações públicas, das instituições públicas, e a gente está falando do Estado, que por 2 anos seguidos, campeão nacional de feminicídio, que é um título horroroso, né? Horroroso. Eu quero até... Tem certas coisas que a gente precisa reconhecer, né? Eu acho que talvez até com uma certa... tardiamente, mas eu vi o Estado e a Secretaria de Educação, e aí que tem muitas mulheres nas coordenações. Maioria absoluta. A maioria absoluta de mulheres trabalhando como dirigente da educação, embora tenha um secretário homem, mas você tem toda uma estrutura de secretárias, né, trabalhando na SEDUC, e eu tenho conhecimento de que foi implementado um grande projeto para ser aplicado nas escolas, já está funcionando num número razoável de escolas, atingindo um volume grande de alunos, ainda está em fase de ajuste, porque é normal quando um projeto é implantado, mas no sentido de estabelecer uma cultura de paz, uma consciência entre meninos e meninas sobre a coisa do respeito à mulher. Porque nós temos, se não mexer com a educação, não muda, né? Quer dizer, se a gente não ter a consciência de que usar o cinto de segurança precisa ser feito, a consciência de que parar de fumar é extremamente importante para preservar
a vida de cada um, enfim. E a consciência nasce, não é só da campanha publicitária, nasce da conscientização mesmo. Sim. E do movimento cultural. Não sei se a senhora concorda comigo. Eu vou precisar interromper e eu queria que a senhora comentasse essa pergunta logo no início do terceiro e último bloco. Passa voando, né, Defran? A gente vai para um pequeno intervalo e volta já já, não sai daí. Nossa República está de volta esta semana conversando com a deputada estadual Edna Sampaio. E o assunto, claro, é o debate sobre o feminicídio, sobre a violência contra a mulher. Eu fechava o último bloco fazendo uma provocação, né, no sentido de reconhecer algumas coisas que estão sendo feitas também. Na educação, há um projeto já em andamento, embora a gente possa considerar, mas só agora, mas tudo tem seu tempo e acontece à medida que as coisas vão amadurecendo, enfim. E surge um projeto numa área que é dirigida majoritariamente por mulheres, que é a SEDUC, né? Mato Grosso tem essa coisa, professores, as mulheres são ampla maioria, graças a Deus. Né? E isso tem, me parece, assim, na minha avaliação, vai criar as condições para que, claro, não vai acontecer de um dia para o outro, mas que quando essas crianças, adolescentes forem adultas, talvez esse projeto possa ter mudado a cabeça das pessoas, dado um grau de consciência importante. Como, e aí eu vou usar os exemplos que eu citei, e a senhora citou também, é a questão da vacinação, a questão do uso do cinto de segurança, do não fumar, enfim, que foram grandes vitórias ao longo da história, né? Sim. Mas processos. Eu acho que todo projeto na educação ele precisa ser pensado como um projeto de longo prazo, porque a educação não é uma área e é um assunto de política, permanente, né? Exato. E é um assunto permanente, não pode ser um negócio. Não pode ser um negócio. Agosto lilás, não. Não. Tem que ser um isso negócio não tem permanente. Efetividade. Embora seja importante para dar visibilidade, mas não muda a realidade. Né? Então a gente precisa entender isso. Eu penso, inclusive, das recomendações da CST, a gente coloca isso, que a escola tem que ser utilizada, tem que ser pensada, ser utilizada é uma palavra feia, né? Mas ela tem que ser pensada a partir do currículo efetivo, que precisa ter como a questão da igualdade de gênero, a centralidade do currículo. Nós construímos há pouco tempo atrás uma verdadeira demonização desse tema. E aí o que nós temos como resultado? Esta tragédia que tá acontecendo. E eu acho que também o currículo que não está explicitado no documento curricular, que são as formas de relacionamento cotidiano na escola. Né? É a forma de organizar as brincadeiras, as formas de responsabilizar os meninos e as meninas no cuidado com a escola, com o espaço que eles utilizam. Então, existem várias experiências que estão sendo desenvolvidas mundo afora para educar meninos e meninas para as mesmas oportunidades, né? Meninos e meninas para a igualdade de gênero, por respeito, para a cultura de paz. Então, a gente consegue isso pensando o currículo no médio e no longo prazo. No curto prazo, a escola é um espaço importante, por exemplo, para poder fazer encaminhamentos de casos de violência que essas violências que estão contra a mulher na casa, ela vai parar na escola também. Isso também, né? Exato. Dizer, então tem papel tanto da SEDUC como das outras instituições. Então, a escola, ela tem que estar na rede de proteção às mulheres. Exatamente. Institucionalmente na Institucionalmente. Rede, né? A escola não pode, ela tem, claro, o seu papel particular, porque é uma instituição de educação, mas como instituição de educação, ela se relaciona com todas as políticas públicas. E, no quesito proteção à vida das mulheres, ela pode desempenhar um papel fundamental. Primeiro, um papel imediato de fazer parte do protocolo de atendimento onde se crianças que revelam que têm algum problema em casa, violência, os professores já têm capacidade de identificar e que os professores, a comunidade escolar seja capacitada ainda mais para poder identificar e que tenha encaminhamento, que não pode ser só encaminhamento para o conselho tutelar e acabou e pronto. A gente precisa integrar a educação, a rede de proteção no estado do Mato Grosso, e isso a gente não fez ainda. Tem duas questões que eu acho que são relevantes sobre isso, e bom a ter falado assim, porque assim, dá para observar que tem duas situações. Uma que é a falta de qualificação para as pessoas para lidar com um tema tão delicado. Sim. Você está falando da família, da mãe, do pai, Exato. de um aluno, né?
que ele também é vítima desse processo, Exato. né? Tanto quanto a mãe, muitas vezes, ainda que possa não ter a violência física que a mãe possa estar sofrendo, mas a violência psicológica é um negócio absurdo, né? Então, de fato, precisa ter, e aí é uma responsabilidade muito grande, mais uma, né? Professores, os nossos mestres assumirem. E esse é um problema, esse é o segundo problema. Muitos dos professores não querem se envolver com isso, porque eles já têm problemas demais. Eles já carregam uma carga absurda. Mas, Mauro, é porque quando a gente pensa na escola, a gente não pensa que a escola precisa ser fortalecida para exercer determinadas funções. E aí a gente sempre pensa, vamos despejar isso na escola, aí é mais uma função para os professores. Pode, mas a escola tem que ter uma estruturação bacana para isso. A escola tem que ter uma estrutura, tem que ter um corpo multidisciplinar também. Por que escolas particulares têm assistente social, têm psicólogos, têm administradores, tem um corpo que cuida da comunidade? Mas a escola pública tem também. Não tem. Não tem. Não tem. E aí, assim, não tem em todas as escolas, nenhuma escola. Não tem, infelizmente. Então, assim, isso é caro, óbvio que é caro, entendeu? Mas quanto a gente gasta em outras coisas e não gasta na proteção às mulheres, entendeu? Então, assim, a escola tem que ser pensada. Não é essa escola que já está precarizada, que os professores são submetidos a uma pressão o tempo inteiro, cada hora é uma coisa que parece que eles vão ter que dar conta. Eles precisam ser aliados, eles não podem ser pessoas que porque a maioria são mulheres, então a gente não pode cometer outra violência contra mulheres que estão em sala de aula e que tem que ter assistente social, tem que ser tudo ao mesmo tempo. Não é sobre isso, é sobre dotar a escola de condições para que ela possa desempenhar um papel importantíssimo na rede e que de fato ela tem pela natureza dessa instituição, que é a instituição escolar. Vou te dar outro exemplo muito importante sobre a educação. Nós não temos só escolas da educação básica no estado de Mato Grosso. Nós temos escolas, universidades públicas, que poderiam muito bem trabalhar em projetos de formação de profissionais, seja dentro da educação ou dentro de qualquer órgão da rede, para trabalhar com a questão do enfrentamento à violência, do acolhimento, do letramento de gênero que nós precisamos fazer aqui também, porque muitas pessoas acabam não entendendo, mas isso aí é mimimi, nem acontece tanto assim, quer dizer, não conseguem entender a complexidade disso e o quanto nós estamos ainda em falta com as mulheres por não termos realmente feito esse enfrentamento de forma consistente. Agora eu quero fazer um destaque aqui muito importante. Quando, todas as vezes, eu sempre ouvi o Poder Judiciário falando da rede, e eu acho que aqui no Mato Grosso, e tem que ser falado com toda a justiça do mundo, que o Poder Judiciário é o que mais se preocupou com a rede aqui no estado. Todas as vezes que eu vi uma discussão, uma chamada para discutir rede, era o Poder Judiciário que estava à frente, ele que estava coordenando isso. O problema é que o Poder Judiciário, ele não tem a competência constitucional de fazer políticas públicas. Ele é um poder inerte do ponto de vista legal, jurídico e constitucional. Ele está na hora que o crime acontece. Na hora que o crime acontece, entra o Poder Judiciário. Mas antes do crime acontecer, quem é que tem que atuar? Tem que ser o Poder Executivo. Então, o que está faltando na proteção das mulheres em Mato Grosso é a presença orgânica, responsável e de coordenação do Poder Executivo Estadual. Porque o Poder Executivo Estadual, ele mobiliza a rede dos municípios e também o governo federal. Então, veja, esta entidade que está no meio entre o município e o governo federal, se ela não funcionar, se ela não assumir a sua responsabilidade constitucional, a gente não vai conseguir. Então é preciso que isso aconteça. Eu acho que esse convencimento, né, deputado? Sim, exatamente. Se não houver diálogo entre as instituições, Judiciário, Tribunal de Contas, Executivo, Legislativo, a Defensoria Pública, porque a gente vê ação isolada, iniciativas maravilhosas. Sim. Né? Tem aquele projeto de papo de homem, papo para homem, que o delegado Demerval coordena aqui, que é um negócio que é feito em parceria com o Judiciário, né? Isso de educar o homem, fazer o homem passar por um processo de entendimento do que ele fez, né? Porque como é uma coisa cultural, muita gente não se sente culpada, né? Os caras cometem as atrocidades. Acho que esse é o problema.
ninguém se sente culpado, ninguém se sente responsável. É verdade. Mas ele não entende como uma crime, ele acha que é um direito dele. Quer dizer, é um problema seríssimo isso, né? Por isso que a educação aí é fundamental. Né? Eu não vejo outro caminho. Mas eu queria começar o seguinte. A senhora tem como me passar 3 medidas, a gente já conversou ao longo desse papo, mas as 3 medidas mais urgentes para reduzir esse quadro de feminicídio em Mato Grosso, para diminuir essas tragédias todas? Porque assim, não é só a morte da mulher, como se fosse pouco. É o filho que fica órfão, é a criança que fica sem lar, sem amparo, às vezes dependendo de uma situação familiar que não é favorável, que não é... Porque ninguém cuida de um filho melhor do que um pai e uma mãe. Exatamente. Né? Isso em regra. Né? Quando acontecem essas tragédias absurdas, a criança é tão vulnerável quanto a mãe. Né? Exato. E aí, quais são, na sua opinião, como parlamentar, como uma pessoa militante da área, comprometida com esse tipo de luta, com bandeiras dessa natureza que são absolutamente necessárias, o que a senhora imagina, olha, para que nesse próximo ano, não no ano que vem, nos próximos 12 meses, o que nós vamos fazer para resolver essa situação? Além de definir a rede, definir as competências da rede, definir o orçamento que não é só do Estado, precisa também ter orçamento nos municípios, definir o orçamento, e além disso, também, eu acho que é super importante que a gente fortaleça, né, o Conselho de Políticas para as Mulheres. Tem muitas ações que nós estamos propondo, no final, recomendações ao Estado. Mas eu acho que se você tem uma sociedade civil capaz de incidir sobre o governo, sobre o Estado, para poder aprovar o orçamento, discutir aqui não vai dar certo, vamos colocar essa ação, porque tem que ter cobrança. Não há bom governo por si só. Todo governo só é bom se a sociedade civil também for boa para cobrar. Entendeu? Então eu acho que precisa ter o fortalecimento da sociedade, ela precisa acompanhar, ela precisa participar, ela precisa construir junto. Precisa de dinheiro para isso, porque sem dinheiro não se faz absolutamente nada. E precisa de planejamento da rede. Para mim essas 3 medidas elas são fundamentais. Mas aí tem outras que tem um rol de questões e de recomendações que a gente botou no final. Eu não sou legislador nem nada, mas nem e aí tem que ter o plano, nós vamos ter PPA no que vem. E nem eu também não sou estudioso do direito constitucional, embora tenha um bacharelado aí em direito, mas eu não me dedico muito a isso. Mas eu tenho a impressão que, embora o governo do Estado, o executivo, para não rotular, mas o executivo, né, seja do Estado, do município, eles têm limitações, quer dizer, o legislativo não pode impor, né, gastos, impor normas mas pode mexer na Constituição, não pode? Não pode dar prazos, estabelecer uma certa obrigatoriedade de cumprimento de normas, enfim, uma forma eu estou tentando encontrar uma forma da Assembleia ser mais proativa no sentido de fazer as coisas funcionarem. Porque senão fica esse negócio que ninguém assume coisa nenhuma. Nem a Assembleia empurra, nem o Estado é empurrado, quer dizer, vira um negócio. Nós temos uma contradição na nossa democracia que a gente um dia, em qualquer momento, vai ter que resolver, né? Como que o Poder Legislativo pode ser fiscalizador do Poder Executivo se o Poder Executivo tem a maioria dentro do Poder Legislativo? Mas isso é outra coisa de consciência da população, né? Que tem a ver também com, olha, deixa eu com a consciência da população. Essa é uma discussão para um outro programa. É o paradoxo do sistema nosso. A gente discute a representatividade, por exemplo, no Congresso. Aí você tem um governo comprometido com pautas progressistas e tem uma maioria conservadora. Exatamente. Que impera esse governo. E o contrário também acontece. Né? Então é uma situação que precisa ser pensada. É uma solução estrutural para a nossa democracia que nós não temos ainda, mas esse é um problema. E aí eu vou dizer o seguinte, eu acho que a Assembleia Legislativa ela tem um papel importantíssimo nisso. Tanto que essa CST, apesar das resistências,
ela está acontecendo na Assembleia Legislativa. Eu estou lá como gestora governamental agora, mas prestando um serviço para a Assembleia. Esse documento é um documento institucional da Assembleia, que é órgão fiscalizador, não apenas produtor de leis, né? Então, sim, o que nós estamos fazendo serve para que a Assembleia também possa pautar o Poder Executivo. Ela não pode escrever uma lei que defina as competências dos órgãos de Estado no município, mas ela pode responsabilizar o Poder Público Estadual pela execução dessa lei. Ela pode fiscalizar e criar mecanismos legais de cumprimento disso. Ora, do mesmo modo que criou o mecanismo da emenda parlamentar obrigatória. Então, por que não criar uma política voltada para a proteção das mulheres em que não se possa, seja um orçamento obrigatório? Entendeu? Você... Impositivo. Seria, isso a Assembleia pode fazer. A outra coisa é o meu projeto que está lá ainda, tramitando, não sei quando que vão aprovar, que é exatamente obrigar o Poder Executivo a mandar para a Assembleia o plano de enfrentamento à violência contra a mulher, anualmente, com indicadores, com meta e com orçamento. Além disso, eu apresentei um outro projeto na Assembleia, que é o pagamento de um salário mínimo para os filhos do feminicídio, que é uma forma de indenizar minimamente essas famílias. Mas nós temos, por exemplo, que é uma proposta da CST, criar apoio para esses filhos. Porque muitos desses filhos assistiram o assassinato das suas mães. E aí, quem é que cuida dessas crianças? Qual é a unidade de saúde pública que está acompanhando essas famílias? Precisamos ter isso. E é uma tragédia, né? Porque o pai vai preso, a mãe está morta e a criança fica... Exatamente. Precisa ter um amparo do Estado de alguma maneira. Tem que ter. Né? Deputada, eu quero agradecer. Primeiro, parabenizar pela CST. Eu acho que é um trabalho importante. Né? Todo o trabalho no sentido de a gente tentar mudar essa realidade que é muito dura, principalmente aqui em Mato Grosso. É relevante e devia mobilizar mais pessoas, mais instituições, né? Agradecer muito sua participação. Eu sei que, e a gente vai colocar no ar, porque eu acho que é uma entrevista elucidadora e que faz parte desse processo, né? Nossa República tem muito compromisso com algumas bandeiras, entre elas essa coisa. Né? Obrigada. Eu que agradeço sua participação. Até uma próxima vez. Valeu. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma nova entrevista tão importante quanto essa com a deputada Edna Sampaio. Um abraço a todos. Conto sempre com a sua audiência.